O Nordeste da cana-de-açúcar, do caju, das uvas finas, da manga e do melão, dos projetos de irrigação que viabilizam o avanço de uma moderna agricultura, é o mesmo do grave problema estrutural gerado pelo modelo de crescimento da economia e da antiquada política de fixação da mão de obra no campo. Com elevada proporção da população ocupada na agricultura, entre 35% e 40%, com desemprego e subemprego que ameaçam a estabilidade social, o Nordeste tem um setor industrial que ainda não tem condições de absorver a massa de trabalhadores que migra para os centros urbanos. Para Celso Furtado, grande mestre do pensamento econômico brasileiro, que marcou sua história pela profunda contribuição ao desenvolvimento do Nordeste, a economia nordestina ainda se encontra em uma etapa na qual, sem a ação estimulante de fatores externos, dificilmente alcançaria uma taxa de crescimento que possa ser considerada satisfatória. Nenhum problema é maior atualmente na região Nordeste do que a pobreza que envolve milhões de pessoas, principalmente no meio rural. Como resolver a questão da concentração da renda e da infraestrutura nas metrópoles? Uma nova política industrial focada no micro é prioridade? E a pequena e a média indústria, que papel tem no desenvolvimento econômico nordestino? Como resolver a problemática da estrutura agrária? A resposta para estas e outras questões nós vamos buscar na edição de hoje do programa Agenda Nordeste, que já está no ar. Para esta edição do programa Agenda Nordeste, nós convidamos o economista, professor aposentado de Desenvolvimento Econômico do curso de mestrado em Economia da Universidade Federal do Ceará, Pedro Cisnando Leite. E já agradecer aqui a participação dos senhores. Começar, professor Pedro Cisnando, esse desafio que o Nordeste tem de conseguir equacionar a sua deficiência, digamos assim, de infraestrutura para dar permitir essa evolução do seu perfil econômico nessa dicotomia campo-cidade. O que é que nos falta, afinal? Diante da sua introdução sobre os desafios que nós temos enfrentado ao longo do tempo no desenvolvimento econômico do Nordeste, eu pediria permissão para contar uma pequena história, para nos orientar nas discussões que vamos fazer. É que foi mencionado a colaboração do Dr. Celso Furtado. E eu me recordo que quando era ainda um jovem estudante de economia, estava em missão em Recife, do Banco do Nordeste, fazendo uma pesquisa sobre abastecimento alimentar, e soube pelos jornais que o presidente Juscelino Kubitschek estava chegando ao Recife, juntamente com... de não ter dito no currículo breve que o senhor foi técnico da ETN do Banco do Nordeste também. Então, estava chegando ao Recife, né, o presidente Juscelino Kubitschek, eu tinha muita vontade de conhecer, e todos os governadores, e Celso Furtado, que eles iam fazer o anunciado da criação da Sudene. Foi em novembro, né, de 1969. Então eu deixei o meu trabalho no banco e fui exatamente ao Teatro Princesa Isabel e fiz a minha estratégia. Fiquei exatamente na porta central em que a comitiva teria de passar. Eu queria ver de perto essas personalidades. E ali me postei, e quando o Juscelino Kubitschek chegou, naquele tempo não tinha muito problemas de segurança, do outro lado da praça, ele cruzou a praça, as pessoas correndo e foram adentrando ao teatro, eu estava ali e ele passou ao meu perto e eu estendi minha mão e ele deu a mão. Eu cumprimentei, ainda estou com a mão aí guardada, né, da lembrança desse momento tão histórico. E foi ali, naquele instante, quando eles subiram à tribuna, Juscelino fez um belíssimo discurso sobre os propósitos que ele tinha para o desenvolvimento do Nordeste. Ele estava liderando a Operação Pan-Americana, que era um movimento dos países latino-americanos em superpor-se a todas as dificuldades da desigualdade dos países e do desenvolvimento econômico. E a seguir falou o Celso Furtado. Ainda hoje eu me emociono pelo que eu vi naquela hora. Ele, de improviso, né, falou sobre as perspectivas, as limitações e as dificuldades que nós tínhamos de enfrentar nessa grande região Nordeste. Mas ele terminava com uma frase extraordinária. Ele disse, a partir de hoje, o Nordeste não será mais aquele Nordeste tradicional e subdesenvolvido. Anos depois, eu estava aqui em Fortaleza e revi novamente Celso Furtado. Em 2003, o presidente Luiz Inácio da Silva
ia instalar a Sudene, a nova Sudene. Aquela que Celso Furtado instalara naquele dia, em Recife, em 1969, foi extinta e estava sendo recriada pelo presidente Lula. Eu estava também nessa solenidade. E no palco, os oradores falaram e Celso também se pronunciou. E naquela ocasião... Nessa segunda eu estava. Foi, em 2003. Então, ele já estava em cadeira de roda, né, mas ele disse uma coisa que me chocou profundamente. Né? Desde aquele momento eu tenho reforçado todo o meu interesse em estudar cada vez mais a questão do Nordeste. Ele disse, o Nordeste hoje é outra situação, completamente diferente. Transformações estruturais, econômicas, né, sociais, muitas coisas. Mas eu trabalhei muito, mas não resolvi o que era essencial. Reduzir a pobreza, acabar com a pobreza do Nordeste e resolver o problema da agricultura da nossa região, que continua tão atrasada como na época que eu comecei a trabalhar na Sudene. O que foi que ficou faltando nesse período, professor, que definitivamente não nos permitiu essa mudança estrutural, não só de percepção do potencial da própria região, na sua estruturação de economia, naquilo que de fato é um grande desafio, que é a convivência com condições climáticas adversas, por exemplo? O problema do desenvolvimento econômico, ele é de grande complexidade. Historicamente, todos os países que conseguiram superar essa situação enfrentaram muitos desafios e muita capacidade de arregimentação do governo e da sociedade e de recursos. E aqui no Nordeste, nós, naquela época, eu já era um funcionário do Banco do Nordeste, eu trabalhava no departamento econômico, já ouvia os estudos, nós já sabíamos que tinha um grande desafio a enfrentar. E estava, sobretudo, fundado no princípio dos estudos emanados lá do Banco do Nordeste, que dizia o seguinte, né, que o Nordeste do Brasil, né, não tinha planejamento. Que nós tínhamos vivido historicamente sempre com projetos individuais, sempre criando instituições, né, que tentavam resolver problemas em espaços. Então, era necessário planejamento. Daí porque veio a própria Sudene. Planejamento. A segunda questão que ele mencionava com muita ênfase é que o governo federal, durante muitos anos, tinha investido muitos recursos aqui no Nordeste. Esses recursos tinham sido, em grande parte, desperdiçados. Eles não tinham alcançado os resultados esperados do governo federal e também dos governos estaduais. E uma das razões que esses estudos iniciais identificaram é que não existia coordenação entre as instituições governamentais do governo federal. Então, eram múltiplas instituições, muitos recursos, muito desperdício e poucos resultados. Então, a Sudene era uma idealização, né, tanto do banco, do Stephen Hobble, que foi das Nações Unidas, colaborando com o banco, foi do governo federal, foi de todo aquele momento inicial, tinha esse propósito de coordenar as instituições. E tinha uma outra questão, que eu tenho ainda hoje ouvido insistentemente, né, é que nós, aqui no Nordeste, tínhamos um posicionamento, né, cultural, né, de autodefesa, né, de humilhação, né, de derrotismo e, sobretudo, né, uma mentalidade, né, de solicitar ajuda. Nós sempre estamos apresentando problemas e solicitando ajuda. Então, tínhamos de superar, né, essas dificuldades. E naquele momento, quando o Celso Furtado, em 2003, se referia ao Nordeste, me vinha à mente exatamente esse ato, essa questão não resolvida. Ali estávamos criando novamente uma instituição para fazer planejamento. Se mencionaram nos discursos que não existia coordenação, né, que havia essa posição negativista, né, e que era necessário nós mudarmos as nossas políticas, né, de desenvolvimento do Nordeste, tanto para a agricultura como para a industrialização. Porque o desenvolvimento era visto naquele momento inicial, né, como se fosse algo que fosse conseguido isoladamente. Então, existiam programas setoriais para a agricultura, né, mesmo para a irrigação, ou algum programa de incentivos fiscais, né, ou um programa para alguma iniciativa do governo isoladamente. Mas o desenvolvimento econômico, ele é conjunto, ele é um processo, né, sistêmico. E nós trabalhamos durante 30, 40 anos nessa equivocada maneira de ver o desenvolvimento. E ali estávamos novamente clamando
e reivindicando e reconhecendo que precisavam de coordenação. E continuamos ainda hoje sem essa coordenação. Realmente esse foi um dos grandes desafios que nós temos tido ao longo dos anos, né, no desafio do desenvolvimento, é conseguir o planejamento. Né? Humberto Mangabeira Unger, né, que foi o ministro, né, de estudos estratégicos do governo, fez um estudo, um esboço de um estudo, e ele começa dizendo exatamente isso. Não há um plano, não há coordenação para o Nordeste. Nós estamos trabalhando muito, estamos investindo muito, mas é necessário, sobretudo, essa questão, que era o ponto que eu gostaria de deixar como desafio nessa temática que a TV está levantando, que eu elogio muito, porque o Ceará sempre tem servido como um exemplo para os outros estados e para o Brasil. E a TV está dando um exemplo de trazer à tona novamente essa questão do Nordeste, que é um grande desafio. Nós somos uma nação dentro da nação, né? 50 milhões de habitantes, né? Uma nação com 400 bilhões, né, de reais de produto, né? E realmente com grandes potencialidades para ajudar o Brasil a se desenvolver mais adequadamente. Cirnando, falando dessa história do recurso hídrico, e o senhor falava agora há pouco dessa história da esmola, me ocorreu a música do Zé Dantas e do Luiz Gonzaga, quando ele falava de que uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. E no debate aí da interligação, transposição, é uma discussão semântica mais que tudo, do São Francisco, a gente viu um debate fratricida aqui de estados nordestinos se contrapondo a algo que beneficia outros irmãos nordestinos em função de interesses não muito claros, até porque não causaria nenhum prejuízo, o próprio professor dizia agora há pouco aqui, na captação do que seria a água que viria, que deverá vir nessa interligação. E a gente vê que seguramente, talvez a nossa grande carência seja essa possibilidade concreta de ter a ambiência da solidariedade numa região que as agruras são similares. Acho que tirando a Bahia, praticamente todos os outros estados do Nordeste têm uma situação climática muito similar, ou até um pouco da chuva do Maranhão, não sei. Mas a gente sabe que necessariamente há uma necessidade de se entender um pouco mais com essa identidade de desafios, né? Aquilo que a gente sempre diz, que a dor pode até ser diferente, mas o gemido de todos é o mesmo. Nós reclamamos por uma política que possa dinamizar a região. Hoje, depois de tanto tempo aí, já quase 50 anos de SUDENE, com extinção ou não extinção, de órgãos que pensaram, o próprio ETENE do Banco do Nordeste, que quis sempre, ao longo da história, propositivamente sinalizar por onde poderíamos caminhar na busca desse desenvolvimento, o que é que nós temos hoje de ambiência criada para se estabelecer essa conexão entre ações que favoreçam a região como um todo, dessa perspectiva de algo planejado? Parece que eu estou ouvindo um acadêmico, né, falar sobre a questão do desenvolvimento. E realmente este é um problema que estamos discutindo na academia. Você deve ter lido na imprensa e em muitos momentos que esses intelectuais clamam por um novo modelo de desenvolvimento. Então estava errado o que nós fizemos durante 60 anos. O Banco do Nordeste criado há 60 anos. Comemoramos agora os 60 anos do banco. Eu fui um dos conferencistas, palestrantes, e lá estavam analisando o que aconteceu nesse período. Trabalhamos intensamente, todos trabalhamos. Os estados, o governo federal estava interessado em resolver a questão do desenvolvimento econômico. Mas a questão é que estava, sobretudo, relacionado com a estratégia, com o enfoque, com as doutrinas que nós acreditávamos que eram verdadeiras para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, achávamos no Banco do Nordeste, na academia, o professor da academia ensinava meus alunos, que o desenvolvimento econômico ele não se produz em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele ocorre onde existem mais condições, ou de recursos naturais, ou de capacidade organizacional do governo, de localização. Ali começa o desenvolvimento econômico. Toda a literatura que nós dispunhamos para nos basear no que íamos fazer, afirmava isso. Mas a realidade era outra. Aqui em cada lugar do mundo, de fato, tem uma sua própria história. Então, o que fizemos? Nós concentramos toda a nossa capacidade de investimento, de organização, de planejamento e de regimentação nos pontos centrais, né, do Nordeste. E esperávamos que acontecesse aquilo que os livros nos ensinavam, que ocorreria um fenômeno chamado trickle down, um transbordamento.
O desenvolvimento, como François Pyrrhus dizia, nos ensinava, ele ocorria no local, ele ia se propagando rapidamente, se era indústria, se era agricultura, se era o serviço, e assim a economia como todo ia se incorporando naquele processo de desenvolvimento econômico. O primeiro erro grave que nós cometemos. A prática no mundo inteiro, após a Revolução Histórica, durante 200 anos foi possível, durante 300 anos foi possível, mas nós estávamos trabalhando em 10 anos, em 20 anos. Esse fenômeno não ocorria. Ocorreu a explosão, foi da desigualdade e da pobreza. E aí começou o germe do que você está falando. É que quando o desenvolvimento econômico foi concentrado em locais como Salvador, Recife e mesmo Fortaleza, a indústria foi toda concentrada ali, nós achávamos que o Nordeste precisava aprender a fazer desenvolvimento econômico, nós não tínhamos capacidade empresarial, organizacional, tínhamos de trazer externamente, a palavra até que você usou no momento, com outra conotação, nós queríamos empresários de fora. Então, estimulamos toda a política para trazer empresários de outras regiões e capital de outras regiões, e concentramos em algumas regiões. E daí resultou centros de concentração e de desigualdade do desenvolvimento econômico. E ficamos querendo, durante esses 60 anos, diminuir o que se propaga ainda hoje, nos jornais de hoje estão falando, a diminuição do hiato de desenvolvimento, daquela brecha de desenvolvimento entre o Nordeste, entre o Brasil ou entre o Sudeste. Um novo equívoco. Um novo equívoco que estamos correndo. É que, na verdade, o grande problema que hoje está desafiando o governo federal e os governos estaduais e regionais, não é esse o problema da relação do Nordeste com outras regiões. O maior problema é a relação entre os estados. Então temos estados desenvolvidos e estados menos desenvolvidos. O Ceará, apesar de todo o trabalho, todos os esforços de governadores extraordinários, de esforços brilhantes, no entanto, somos considerados, dentre os 3 estados mais subdesenvolvidos do Brasil. Como se explica uma questão dessa? Não se verificou esse transbordamento. Então é preciso agora haver uma preocupação com relação à distribuição do desenvolvimento no Nordeste. Mas pior ainda, Moacir, grande problema que nós temos na região Nordeste, no Ceará, que eu trabalho há muitos anos e investiguei isso muito detalhadamente, é a desigualdade dentro do Estado. Então nós temos hoje uma região metropolitana aqui no Ceará, que concentra 60% de toda a renda, do emprego, da tecnologia, do desenvolvimento, do progresso. E o interior esvaziado, pobre, subdesenvolvido. E das cidades maiores para as menores, e das menores para o quadro rural. O quadro rural é uma lástima. Aqui no Ceará e no Nordeste, é uma lástima. Pobreza absoluta, grave. As estatísticas agora do censo nos revelam que no quadro rural, do Nordeste de modo geral, mas falemos do Ceará, 70% das pessoas que trabalham na agricultura aqui do Ceará estão abaixo da linha de pobreza, menos da metade de um salário mínimo. E que a grande proporção dos miseráveis do Brasil, estão no quadro rural do Nordeste, estão no quadro rural do Ceará. Ou seja, há uma desigualdade muito grande na área rural, diferentemente do que os outros países fizeram. Nós estamos agora imitando os outros países, dizendo, bem, o desenvolvimento ocorre num lugar, depois vai para outro. Mas esquecemos outras lições fundamentais da economia. Isso era marginal, não prestamos atenção. Mas nós precisávamos fazer como a Inglaterra fez, como a Europa fez, os Estados Unidos fez, como Israel, todos os países fizeram. Agora a África do Sul, a Coreia do Sul fez brilhantemente. Um desenvolvimento, uma revolução agrícola. Tínhamos de fazer uma revolução agrícola. Não há tecnologia. Todos os esforços do Brasil, criando grandes instituições como a Embrapa, mesmo nos estados, não temos tecnologia para resolver a questão da agricultura no semiárido. Produtividade mais baixa do que possa imaginar, pelo seu potencial genético, em comparação com outros países, o Nordeste com relação ao Sul, uma produtividade estagnada. Há 30 anos a produtividade é a mesma. A cultura do algodão, que era aquela dominante no Nordeste, aqui no Ceará, ela foi extinta por várias razões, inclusive o bicudo. E o que aconteceu? É que nenhum instituto de tecnologia, nenhum cientista
aqui da região, com todas as universidades que nós criamos, conseguiram idealizar um produto que substituísse o algodão. Ainda hoje sofremos consequências da redução do algodão. Eu mesmo, na Secretaria de Agricultura, tentei criar um produto, né, tradicional, mas que no mundo inteiro ele é considerado um produto nobre, o milho híbrido. Introduzimos um milho híbrido, que aumentou um pouco a produtividade. Hoje, 70% da produção de grãos do estado do Ceará é milho híbrido, mas isso não impactou o total da produção do setor pecuário. A produção flutuante ao longo dos anos e a produtividade estagnada. Aí vem a resposta final sua. Por que agora essa questão agravou-se entre essa necessidade, né, de uma ação conjunta regional coordenada dos estados? A Constituição de 1988, que criou uma situação completamente diferente daquela de 1960, quando criamos a Sudene. Criamos porque eu estava lá dentro da Sudene. Nasci, me criei lá dentro da Sudene. Completamente diferente. Ali, nós tínhamos praticamente um Estado unitário, ou seja, o governo federal é quem definia as coisas todas que aconteciam ao nível dos estados. Um conselho deliberativo da Sudene decidia o que fazia, as prioridades, os estados observavam essas prioridades. Não existe isso. Quando se estava discutindo a criação da nova Sudene, eu colaborei, né, com a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, dando meus pareceres. Eu digo, não creem a nova Sudene, não vai funcionar. É uma situação completamente diferente, porque agora a Constituição deu autoridade aos estados e aos municípios. Eles não precisam mais de conselho deliberativo da Sudene para conseguir recursos. Eles têm autonomia própria. Então nós temos de agendar uma nova organização política e de colaboração entre os estados. E não através de qualquer órgão que venha se superpor, né, a essa realidade jurídica, né, que foi estabelecido realmente nos últimos anos. É por isso. Estamos de volta com o programa Agenda Nordeste, hoje conversando com o economista, ex-professor da UFC, ex-técnico do BNB-ETN, Pedro Cisnando Leite. Retomar, professor Cisnando, todo o nosso desafio agora, assim, me parece que o diagnóstico a gente já sabe até de cor e salteado, como costuma se dizer no sertão. Olhar para o futuro hoje, quais seriam definitivamente os passos indispensáveis para a gente configurar esse redesenho do desenvolvimento econômico do Nordeste? Qual é o reparo? Não estou querendo fazer uma pergunta de $1 milhão, mas seguramente as reflexões que o senhor tem pode sinalizar em que campo? A primeira questão é aquela que o Humberto Mangabeira Unger nos aconselha. Temos de ter um projeto regional. O senhor Furtado me disse, eu vi ele falando, ele disse assim, não se pode levantarmos puxando o nosso cabelo. Pegar o nosso cabelo e para levantar, não adianta. Tem de ter uma compreensão nacional de que o Nordeste é parte essencial do Brasil e que o Brasil precisa do Nordeste para o seu próprio desenvolvimento. Tem de ter. Há uma corrente fortíssima política que fala num chamado projeto nacional de caráter regional. Não existe isso. Eu estudei o mundo inteiro, escrevi um livro sobre isso. As mais importantes áreas de desenvolvimento regional do mundo. Quando a região tem as condições diferenciadas como nós temos aqui, nós temos de pensar em programas que vá melhorar as condições dessa região. Não que seja a participação da renda em outras, mas na tecnologia, na educação, né, no conhecimento, na organização, na exportação, a capacidade própria da região. Então, temos de ter, o país precisa ter essa compreensão, que o Nordeste é uma região importante e que precisa se desenvolver. Segunda, temos de colocar na prática o que falamos e que escrevemos todos os dias. Educação. Temos de concentrar na reformulação da educação. Uma educação para as áreas do interior, nas áreas rurais. Não existe educação fundamental pública, né, para as regiões rurais. A educação é péssima, inadequada, ineficiente. Fácil de fazer. Basta o governo tomar a decisão. É fácil. Custa percentagem mínima de projetos imensos que estamos instalando em nossa região. Pode resolver a questão de uma melhor educação? E sem isso, não adianta. Vamos colocar os recursos, né, realmente fora, né, de seu verdadeiro potencial. E aqui no Nordeste, só há uma solução pragmática, definitiva, reconhecida por todos nós. Não há unanimidade. Nós temos uma região semiárida, variação climática muito grande, difícil,
O Banco do Nordeste foi criado numa seca de 51. Agora, falando lá no Banco do Nordeste, mencionei isso. Né? O banco foi criado numa seca. Estamos numa seca agora, novamente. 12 milhões de pessoas afetadas pela seca, sem saber o que fazer, ganhando Bolsa Família, Bolsa Renda, Bolsa Estiagem, Bolsa Alimentação, porque não resolvemos o problema. Então, uma das soluções é a irrigação racional, bem conduzida. A irrigação no Brasil não tem sido adequadamente conduzida. Tivemos um ministério que se extinguiram. A irrigação não é cuidada aqui pelo Ministério da Agricultura, não é cuidada pelos estados, é cuidada pelo DENOX, grandes instituições, devemos muito, mas ela não é habilitada para cuidar de irrigação. Tem que aparelhar, então, o DENOX para cuidar de irrigação, tanto na sua forma estrutural de funcionamento, como também na sua forma de associativismo, né, de evitar invasões de iniciativas que vão prejudicar os projetos públicos. Eu sei, não vou tratar aqui nesse programa, mas eu sei de várias iniciativas que querem implantar nos projetos de irrigações coisas absurdas. Pastoreio rotativo, mamona, reflorestamento, absurdo, isso é crime. Isso é um crime com relação a uma região como essa, que tem pouca água, poucos solos. Temos de fazer uma irrigação realmente séria, né, voltada para os interesses da comunidade, irrigação pública. Qualquer outro projeto de irrigação pode ser feito no setor privado, né, nas áreas privadas, mas não nos projetos públicos. Então, eu acho que se nós pudéssemos, nos próximos anos, nos organizar no sentido de convencer o governo de que nós precisamos ter um planejamento adequado, precisa o planejamento central da União Soviética, não é isso não. É uma organização mínima das coisas que devemos fazer, é uma combinação entre os estados, dos projetos regionais, que são importantes, onde ele deve estar. Não fazer cada projeto em cada estado, eles vão se autodestruir, é dinheiro perdido. Tem que ser realmente um projeto como se fez, como se faz em toda parte do mundo. Então, uma certa concordância, né, de desenvolvimento regional e nos estados. Né? Eu sei que o Ceará tem sido pioneiro nesse particular, mas deve fazer mais. Precisa fazer mais, porque a desigualdade realmente aqui no Ceará são muito grandes. E eu creio que este programa pode dar uma grande contribuição na retomada, né, dessas discussões a respeito de um novo Nordeste desenvolvido, né, para o seu povo, não só para algumas pessoas. Cisnando, o senhor trouxe aqui para a gente dar uma indicação para o nosso telespectador que queira se aprofundar um pouco mais na temática, um livro intitulado Desenvolvimento Agrícola, Industrialização e Pobreza Rural no Nordeste. Esse livro consolida... Esse livro foi lançado nos 60 anos do Banco do Nordeste, na solenidade, né? Ele já tinha sido lançado, né, nas comemorações do centenário do Dr. Raul Barbosa, do Centro Cultural do Banco, e ele está agora lançado em e-book, disponível gratuitamente para todas as pessoas do Brasil, né, no site da Econometrix, www.econometrix.com.br. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, poderá acessar o livro gratuitamente. E todos esses assuntos que nós estamos discutindo aqui estão exaustivamente analisados aí num período de 30 anos, que foi aquele que eu trabalhei no Banco Nordeste e acompanhei praticamente todos esses projetos, ou como um colaborador direto ou como um observador do que vinha acontecendo na nossa região. A gente falando em resgate da história, claro que não se permite mergulhar no passado ou pesquisá-lo sem nunca se permitir fazer uma aplicação real dos ensinamentos para o futuro. O senhor tira que lição de tudo que a gente pensou, trabalhou até agora? Arnoldo Toynbee, um dos maiores historiadores da humanidade, diz: nós temos de conhecer a história, ou correremos o risco de repeti-la, e às vezes com drásticas consequências. As pessoas precisam estudar, ler a respeito das experiências que nós realizamos, tentamos nos últimos, pelo menos, 60 anos. E não cometer os mesmos erros que estamos cometendo. O governo federal está cometendo os mesmos erros, centrando no crescimento econômico, chamando de desenvolvimento econômico, né? Estão concentrando em grandes empresas, sem dar a ênfase necessária à empresa média e pequena, como a Terceira Itália, por exemplo, fez, né, numa revolução, né, e realmente tirando uma lição, né, do que o crédito, por exemplo, pode fazer. E até na reunião com o Banco Nordeste, eu falei publicamente dizendo o seguinte: dada essa situação, Moacir, o Banco do Nordeste precisa reassumir o papel dele. Não temos mais aquelas organizações estaduais. A SUDENE agora é outra função. O banco precisa retomar aquela posição de liderança, de capacitação, né, e de orientação do desenvolvimento econômico, que é a única instituição, né, que tem acumulado experiência e conhecimento
para agora assumir um novo papel no desenvolvimento econômico do Nordeste. Essa é a minha mensagem. Eu acho que pela riqueza do tema e pelo tamanho do desafio, a gente fica obrigado a voltar a essa temática em programas futuros. Desde já eu queria agradecer e convidá-los a voltar no futuro aqui no programa Agenda Nordeste. Obrigado, professor Pedro Cisnando. Obrigado, professor. Esta edição do programa Agenda Nordeste fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá.